Boa tarde, telespectadores do Viver Bem com Oliveira, que passa aí na sua tela, na sua timeline aí, né? No portal Open Dance no Facebook e no canal no YouTube também. Você que está chegando aqui agora, meu boa tarde, meu bom dia, ou você vai chegar mais tarde, boa noite, vai passar aqui por aqui para estar assistindo. Eu já convido você, se você não segue nós nas redes sociais, o portal Open Dance já começa a seguir, para você ficar por dentro de tudo que acontece nas programações que nós temos aqui na nossa página. Hoje, o tema do Verbem com Oliveira, como sempre, nós iremos falar de saúde, e o tema é como aliviar dores na coluna e no ciático com a fisioterapia integrativa. E o nosso convidado é um fisioterapeuta, Dr. Júlio Castro, aqui da nossa cidade, e ele vai falar para a gente, apresentar aí para a gente a fisioterapia, apresentar o trabalho dele e falar para a gente sobre como aliviar as dores, né? Porque, gente, viver com dor não dá, né? Não tem como a gente viver com qualidade de vida tendo dor. Com dor, seja lá qual seja a dor, né? Então, o Júlio vai trazer, vai compartilhar com a gente todo o conhecimento que ele tem. O Júlio tem uma bagagem de conhecimento, é muito conhecimento que ele vai compartilhar com a gente, vai trazer para vocês e vocês já participem. Já chega comentando, compartilha, deixa sua curtida para entregar para mais pessoas e convida todo mundo para vir participar e conhecer o nosso trabalho, participar do programa e conhecer o Dr. Júlio também. Eu sou Boliveira, terapeuta integrativa naturopata, estou aí com vocês, vocês estão me acompanhando aí nas redes sociais, estou sempre aí com o pessoal do Pindens, participando de todos os programas, e já segue eu e segue o Dr. Júlio também, que ele vai deixar aí para vocês o contato dele, o Instagram dele, para vocês estarem seguindo. Boa tarde, doutor Júlio. Seja bem-vindo ao programa Viver Bem com Oliveira. Olá, tudo bem? Prazer, que é o Dr. Júlio Castro. Obrigado por essa oportunidade. Viu? É muito legal a gente falar sobre uma coisa que abrange muita gente, né? Que nem eu recebo pacientes aqui desde São Paulo, que vem até Pinda, né, do Vale do Paraíba, né? E de outros locais, para a gente falar um pouquinho sobre a dor, né? Sobre o que acomete, o porquê. E é muito engraçado, assim, que todas essas coisas, né, sobre dor, 80% é de posicionamento que a pessoa adota no conforto do lar dela. Então, a gente vai abranger muito isso aí, falar sobre essa parte de posicionamentos, o que é a dor, né? Sobre ali os 3 tipos de dores principais que nós temos no corpo, né? E eu atendo aqui em Pindamonhangaba, né? E também Santo Antônio, Campo do Jordão também, o pessoal sempre me chama nos hotéis para poder atender, já tem 10 anos de bagagem já, né? Trabalho muito com a parte de osteopatia, né? De quiropraxia, que é a parte de terapia manual, né? E a parte de dry needling também no finalzinho, que é para tirar a dor, que eu gosto muito, para analgesia, né? Então, eu acho muito importante isso. E também temos aí vários cursos, né, pela Hotmart, de terapia manual e várias outras coisas, palestras, né, que a gente sempre está dando em fábricas, né, e fora do Brasil também. Então, estou aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta, para falar sobre essas coisas todas, né? Aí, se você já me permitir, eu já posso falar para você como que começa a dor e quais os 3 tipos de dor. Tá? E olha, muito interessante que assim, né? Essas dores, 3 tipos de dor, né? E é engraçado que antigamente, né? Só se falava muito da dor nociceptiva. O que é isso? É pancada, quando a pessoa cai, tem um trauma, né? Um acidente. E aí, no nosso corpo, né? Na nossa pele, músculos, existem vários receptores, né? Que são receptores nociceptivos, que mandam mensagem para o seu cérebro que aquela parte ali está doendo, que teve um corte ou que machucou, né? Antigamente se falava muito das dores nociceptivas. Aí depois começou as dores neuropáticas, que são as compressões dos nervos, né? Quando os nervos da gente estão sendo comprimidos, ou então esticados, estirados, né? E começa uma dor muito forte no nosso corpo também. E a terceiro tipo de dor, que é muito engraçado, mas é o que mais acomete, principalmente depois da pandemia. Sabe qual que é? É as dores psicossomáticas, né? Que são as dores que estão afetando aqui dentro, né? Que são as dores onde ali, o sistema nervoso ele começa a entrar numa desordem muito grande e começa a atacar o sistema nervoso central e os nervos que nós temos, né, na nossa cabeça, que estão descendo ali, os 12 pares de nervos cranianos, né?
Existe ali um par que é muito importante, que chama nervo vago, e ele controla os nossos órgãos, nossas vísceras, né, para poder funcionar. Quando a gente está dormindo, quando a gente está descansando, está funcionando o seu coração, sua respiração. Né? Então, esse sistema autônomo, que é o parasimpático, que funciona tudo, né, que controla o simpático, que depois eu entro mais em detalhes, né, ele começa a não funcionar direito. E o coração fica acelerado, a respiração fica muito forte, começa a ter muita contração no corpo, é o famoso quadro de fibromialgia, que é o que mais ocorre, né? Que mais ocorre essas coisas, né? Nós temos tratamentos também, inclusive, isso é um tema muito grande, que tem vários grupos, né, no Facebook sobre fibromialgia, e eu tenho um bom resultado, glórias a Deus, com o trabalho de fibromialgia, né? Até pessoas aqui do hospital mandam os pacientes, né, que estão todo dia lá tomando analgésicos, para mim aqui, olha, o Júlio lá tem um bom resultado, né? Aí eu conto para vocês como a gente vai resetar isso. Isso é um outro assunto, é uma coisa grande que eu falo, mas é muito interessante também. Então, esses 3 tipos de dores são os que mais ocorrem, né? Que o pessoal me procura, que é tratamento de dor, né? De baixa mobilidade, que trava a pessoa. E lembre-se sempre, né, que tudo isso é um trabalho assim que eu trabalho, mas junto com aquele que é o nosso Senhor, que é Deus, né? Então eu sou um homem de muita oração, eu gosto muito do Senhor e sempre estou orando, então e estudando também, né? Então os resultados sempre eu atribuo ao Senhor, é sempre Ele. Eu só sou a ferramenta dele aqui, tá bom? Legal, olha só. Doutor Júlio trazendo aí pra gente, né? E o principal aí, né? Falando que toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, né? É muito gostoso escutar isso, né? Porque a gente sabe que nós somos apenas instrumentos na mão dele, né? E nós trabalhamos aí para ajudar pessoas, né? Alívios de dores e tantas outras dores emocionais, igual você falou também, as psicossomáticas, né? O Júlio. Júlio, quais você. Fala um pouco, pessoal, das suas formações. Olha, eu fiz a faculdade de fisioterapia em 2010 até 2015, né? Aí antes disso eu tinha o CREF, né, da educação física, eu tive academia e trabalhava muito com a parte de reabilitação motora, né? Com pacientes, mas eram assim pessoas que tinham baixa mobilidade. Aí depois de 2015, 2010 a 2015 que eu fui fazer fisioterapia, né? Daí acabei, e depois eu fui fazer as pós-graduações, né? E já são 4, que é fisioterapia, traumato-ortopedia, né? Que é o que eu trabalho na parte de dor e tal, na parte de músculo esquelético, tal, parte de movimento. Depois eu fiz de fisioterapia esportiva, né? Que também acho interessante, que tem muito a ver assim comigo, que eu já fui atleta também. Eu também recebo muito pessoal aqui da CGELP aqui para poder fazer tratamento, né? O pessoal do basquete, outros locais, né, que se lesiona em academia também, para poder tirar dor, alinhar o corpo, né? E depois eu fiz de UTI também, que é outra parte, que é a fisioterapia em UTI, que eu gosto muito, né? Na época que eu fiz estágio lá no regional, em Taubaté, eu gostava muito disso. Depois eu fiz de ergonomia, com o MBA junto, né? Que é para poder ali fazer as palestras, falar todos sobre essas coisas, né? Que são as lesões, né? De DORT, de ler também, né? Que são doenças osteomusculares que ocorrem no trabalho, né? Que a pessoa fica travada, né? E começa a causar muita dor, e medicamento melhora 2 horinhas só, depois já volta a dor. Então é preciso todo esse conhecimento para poder cuidar, resolver o problema da pessoa, né, na verdade, né? E depois de curso de extensão universitária, assim, que são cursos assim que estiver aprendendo, já são 51 cursos certificados aqui que nem cabe aqui, eu deixo tudo na pasta aqui, sempre estudando, aprendendo, né? É uma coisa que eu gosto de aprender sobre essas coisas para poder ajudar, né, o próximo como é que fala? E Deus ser glorificado no meu trabalho, isso é uma satisfação muito grande para mim, né? É isso. Legal, obrigada, Júlio. Júlio, já vamos entrar no assunto, então? Já vou fazer uma pergunta aqui para você. Ô, Júlio, por que que essas dores, né, na lombar, no ciático, hérnia de disco, né, elas são frequentes hoje em dia? É muito engraçado, assim, né? Porque geralmente elas são frequentes, são por falta de posicionamentos corretos que a pessoa adota, que eu já vou mostrar para vocês, né, para vocês entenderem tudo, né? Na época da faculdade, assim, a gente tem um básico ali dos estudos, mas eu não tinha tanta informação sobre essas coisas, né? Aí só fui aprender bem mesmo, assim, né? Foi com as mentorias, né, que eu fiz com os melhores do mundo na parte de fisioterapia, com professores lá da Osteopatia de Madrid,
Aí depois eu fiz também eu estava estudando também lá na Chicote de Madrid, mas as mentorias que foi mais abrangente, que daí eles me mostraram realmente o que, que acontece, né? E eu vou mostrar para vocês umas coisas muito interessantes, que vocês vão pegar com peças de anatomia, mas de uma forma muito simples, tá bom? Que vocês todos irão entender muito bem e todos ficarão assim, entendendo, né, agora, né? Porque depois que eu vou explicar isso aqui, você vai entender, aí você já sabe já o que está acontecendo com o seu corpo, tá bom? Então vamos lá, eu só vou pegar aqui, ó, essa pecinha de anatomia aqui, isso aqui é uma coluna, tá? Essa aqui é pequenininha, de uma criança que tem mais ou menos um aninho, tá bom? São as vértebras aqui de uma criança, e esse ossinho aqui, ó, é o osso do ilho, que é o osso do nosso quadril, tá joia? Só que essa parte de baixo aqui, olha, do osso do ilho, é o ossinho do isquio, que é o ossinho do bumbum que a gente senta, do lado direito e do lado esquerdo. Mas o que, que acontece muito? Geralmente essas compressões neurais, essas dores muito fortes, né, e a continuidade dos nervos que estão descendo para a perna, né, uma dessas divisões é o ciático, que eu vou mostrar para você, são posições que a pessoa adota errada durante muitos meses, anos, né, e geralmente é no conforto do lar que eu vou te mostrar, tá? Então, geralmente, o que acontece, o que, que é? É quando um lado do quadril só, ele gira para anterior, ele faz um movimento assim para frente, e o outro lado não. Aí nessa parte lombar aqui, olha, na parte sacral, que é aqui atrás, na nossa coluna aqui, essa parte sacral, existem vários nervos aqui, ó, esses nervinhos amarelos, que estão saindo entre uma vértebra e outra, tá bom? Está descendo a sua medula por dentro de cada vértebra dessa, e entre uma vértebra e outra que saem essas raízes nervosas aqui, olha. Só que dessa parte lombar e da parte mais baixa aqui, que é a sacral, eles descem todos para a perna direita e do outro lado para a perna esquerda, para poder levar a parte de movimentos, a parte motora, a parte sensitiva, né? Para poder funcionar tudo certinho. Só que nervo, eles não admitem ser pressionados e que apertados. Ou então estirados, que é esticados, começa uma dor muito forte. Porque musculaturas internas, do lado que o quadril ele girou para anterior, musculaturas internas da pelve começam a entrar em espasmo. Espasmo é uma cãibra muito forte. Né? E aí começa a apertar esses nervos, começa uma dor muito forte na parte lombar e começa a referir para baixo e pega muito ciático. Sabe por quê? Porque esses nervos aqui, ó, de cada lado, eles se ajuntam todos e formam um nervo grosso. Ele parece um dedo assim da gente. Chama nervo isquiático. Aí quando ele está descendo por aqui, ele passa por dentro desse buraquinho aqui, ó, chega próximo do isquio, aqui, ó, esse forame. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Ele passa por aqui e passa uma parte desse nervo, onde ele se divide, é bem nessa partezinha aqui, ó, chama ligamento inguinal. Aqui a posição está melhor. Quando o nervo está descendo, quando chega nessa parte aqui do osso, aqui, olha, próximo aqui a pubis aqui, onde tem um ligamento inguinal, ele se divide em dois. Um passa aqui pela frente da sua perna, que é o nervo femoral, e o outro vai passar por dentro desse buraquinho para poder descer para a parte de trás da coxa, que é o ciático. Só que essa compressão está ocorrendo ali em cima e está referindo para baixo. Começa uma dor muito forte, né? Geralmente eu atendo muito essa parte de nervo ciático, o pessoal que é da Uber, eles vêm muito aqui em mim, o pessoal que são os caminhoneiros aqui da fábrica, aqui próximo, que é a Confab, né? Eles me procuram muito por essas dores, né? E mesmo que você faça vários tipos de alongamento, nada resolve. Por quê? Como que eu vou alongar um nervo ali que está inflamado, que está inflamando, que está tendo compressão? Lembra que nervo? Ele não admite que estique, que nem aperte eles, né? Então, aí acaba piorando, né? Muitos pacientes chegam para mim e falam, Júlio, eu fiz os alongamentos que eu vi no YouTube, aquele que cruza a perna, levanta a perna, não sei o quê, e acaba piorando, né? Então, tem que arrumar toda essa parte do osso para estar certinho, a parte óssea, né? E depois toda a compressão desse trajeto neural dos nervos, tudo que está comprimindo esses nervos, eu tenho que soltar tudo até os pés, da onde está saindo ali até os pés. Daí as dores, elas cessam e a pessoa, ela fica bem. Mas isso é muito interessante, sabe o que, que é? Que, aí você vai me falar assim, Júlio, mas por que, que o quadril, de um lado só, ele acaba girando para frente? Geralmente são 5 coisas principais. Se você que está vendo aqui essa live aqui, né, esse vídeo, e se você seguir o que eu estou falando aqui com você, agora você entendeu o que, que acontece com essas dores na lombar. 99% dos casos que me procuram sempre é o quadril aqui que rodou
outras hipóteses que pode ocorrer uma hérnia de disco, mas isso é assim, 5% de todo mundo que vem, a maioria é sempre porque o quadril, um lado, ele foi para anterior. O que, que a pessoa ela tem que fazer? Se você escutar direitinho, você vai ficar bem e essas dores vão cessar e você vai agradecer o homem lá de cima. Lembra que sou amigo de vocês, tá bom? Então, veja só uma coisa interessante, né? A primeira coisa que ganham, porque o quadril gira, roda para anterior, é quando a pessoa está no sofá. É engraçado, porque a pessoa está cansada, ela trabalhou o dia inteiro. Quando ela chega em casa, ela quer sentar no sofá, ela quer assistir um pouco de televisão, né, novela, algum filme, para depois poder dormir, né? E a pessoa, o que, que ela faz? Ela encosta, ela senta no sofá, ela encosta o braço aqui, ó, no braço do sofá e fica de lado, assim, ela fica nessa posição. E às vezes até coloca as duas pernas para cima do sofá e fica nessa posição. Daí a pessoa está ali assistindo televisão e acaba cochilando, dormindo, né? E fica horas nessa posição. E aí o que, que acontece? O nosso membro inferior, superior, que é pesado, nosso membro superior. E quando você faz assim, você joga todo o corpo em cima de um ossinho do quadril, que é o ilho e o isquio embaixo. Fica tudo sobre o isquio ali, segurando. E o isquio ele começa a adaptar a posição dele e começa a jogar o quadril para frente, o lado que você está sobre ele. Né? E aí a pessoa faz isso todo dia. Aí começa uma dor na lombar, começa a pegar o ciático muito forte. Então, a causa maior, que eu já vejo sempre, já há 10 anos trabalhando com isso, é o sofá. Então, no sofá, como que você tem que fazer, né? Que é o importante, né? Sempre quando você for sentar no sofá ou deitar, o deitado não tem problema, tá bom? Porque não tem a gravidade, o peso por cima. O problema é o sentar, ficar sentado, tá bom? No sofá. Então, sempre fica reto. Sentou no sofá reto, está cansado, trabalhou muito, quer descansar, inclina o corpo para trás, estica as pernas para frente, um sofá retrátil ou puff, e descansa dessa forma, mas reto. Não joga o corpo para o lado, nem sentado numa cadeira, de repente a pessoa trabalhou e senta numa cadeira e relaxa, fica olhando para o celular e fica de lado, assim, ó. Não fica nessa posição, porque isso começa a ocorrer isso aí depois de algum tempo, depois de alguns meses assim, fazendo essa posição, tá bom? Isso é o que ganha. O segundo ponto que pega muito, sabe o que, que é? Vou até contar uma coisa que é até engraçado, né? São pessoas, né, que cruzam a perna. Pessoas que sentam e colocam uma perna em cima da outra. O cruzar a perna que está por cima, o quadril gira para o anterior também. E aí é engraçado que muitos fazem isso, né? E eu até tenho alguns pacientes aqui, eu tenho duas, né, pacientes que trabalham na prefeitura aqui da cidade, aqui de Santo Antônio, elas não conseguem, elas trabalham sentadas, né, na parte de atendimento, e elas não conseguem ficar com a perna normal, retinha, tem que cruzar sempre, e preferem ficar pagando todo mês fisioterapia aqui comigo para alinhar, do que fazer toda essa parte de dessas manobras que eu falo para não fazer, né, dessa recomendação, né, para não fazer, para cessar o problema, né, elas têm esse tique, então acabam vindo aqui. Essa segunda coisa que eu falei, lembra sempre, ó, primeiro foi o sofá, a posição sentado, segunda coisa foi o cruzar a perna. Terceira coisa que pega muito, que gira o quadril para anterior, sabe o que que é? Tem os caminhoneiros, quando eu pego, eles vêm aqui, o pessoal da Uber, sabe o que que é? Sempre o lado esquerdo, por quê? Porque é o lado da embreagem. Olha que engraçado, porque às vezes a embreagem tá dura e a pessoa tem que fazer muita força toda hora para poder passar a marcha, tem que empurrar até o final. E quando a gente senta no banco do automóvel, né, o assento ele afunda. Né, a parte embaixo da coxa que fica um pouquinho mais alta. E quando ele vai ter que pisar tudo, o quadril até levanta um pouco do lado para poder pisar tudo. Hum, Fazendo esse movimento várias vezes, né, durante o dia, durante semanas e anos, né, o quadril começa a rodar para o anterior, do lado esquerdo. Daí a pessoa começa a sentir uma dor violenta na lombar e está descendo também, pega o ciático aqui, porque é a continuação desses nervos, né, que estão descendo ali. Então, isso é outra causa também. Tem sempre eu falo para vocês, né, meus pacientes. Terceira causa que é o carro, se você dirige muito, veja a embreagem, aperte a embreagem. Se estiver duro, passa no mecânico, vê lá o que tem que fazer para poder deixar a embreagem mais macia, né? Se é cabo de aço, o que é que tem que trocar, não sei, né? Sistema hidráulico, eu não entendo direito sobre mecânica, mas isso aí tem que arrumar, tá bom? E viagens longas de 1 para um pouquinho, levanta, dá uma mexida no corpo, sabe, assim, estica um pouco o corpo para depois sentar no carro e continuar, tá bom? Não faça viagens muito longas, né? Muito toda hora trocando de marcha, o quadril também pode rodar, tá bom? E aí eu falei três coisas, hein? A quarta coisa agora que é muito importante,
É quando uma pessoa ela vai pegar algo do chão. É muito engraçado. Se você tiver alguma coisa pesada aqui, for colocar no chão, ou for pegar alguma coisa do chão para você, o que, que as pessoas fazem? Elas sempre colocam uma perna para frente, a perna mais forte, para poder abaixar e para pegar aquele objeto pesado. Só que nisso que ela rodou o quadril para poder abaixar, colocar uma perna para frente, para poder pegar o objeto, o quadril também ele começa a querer rodar para frente. Quando a pessoa faz isso várias vezes. Exemplo, assim, de repente, uma dona de casa tem várias plantas ali, vasos ali que estão meio pesados, ela quer trocar o local, né, daqueles vasos. E fica toda hora abaixando dessa forma. Depois de 10 vasos ali que ela fez, colocou uma perna para frente para baixar, vai também, o quadril vai girar e vai ocorrer essas dores muito fortes, tá bom? Então, sempre assim, for pegar alguma coisa no chão ou colocar alguma coisa que pesada que está com você, colocar no chão, sempre os dois pés alinhados, tá? Nunca fique com o pé para frente, sempre os dois pés alinhados, dobra o joelho, flexiona o tronco e pega ou coloca alguma coisa no chão, tá bom? Isso aí já vai melhorar muito a sua dor e você vai prevenir de várias lesões, tá bom? Ah, inclusive, eu falei 4 coisas, falta mais uma. Depois eu vou falar uma coisa assim, que é a parte que é muito interessante, que o pessoal me chama em fábrica, tá bom? Eu já vou falar para vocês. Bom, a quinta coisa que eu vou falar para vocês agora aqui é muito interessante que é o pessoal de academia, né? Sempre o pessoal se lesiona, o pessoal do CrossFit, vem muito pessoal de academia. Eu falo, tá, mas o que você estava fazendo? Qual era o exercício, né? E eram sempre exercícios unilaterais. Exemplo, passadas a fundo, sabe? Que a pessoa coloca uma perna e agacha. Sempre a perna mais forte que ela coloca para frente para poder fazer um agachamento unilateral assim, que é o exercício de passadas ou a fundo, recruta mais grupos musculares ali na perna que está para frente e o quadril começa a querer girar. A pessoa vai sempre fazendo esse exercício e começa a girar. Então, sempre exercícios unilaterais em academia ou no CrossFit é o que mais pega, é o que mais gira o quadril, começa as dores muito fortes na parte lombar, desce para o ciático também, ou então quando o nervo na parte de cima da perna ali, com o nervo femoral, ele tem uma divisão que chama nervo femoral lateral, que daí começa uma dor muito forte na parte lateral da perna também, a gente chama de neuralgia parestésica. Neuralgia por dor no nervo, né? E aí, só que na verdade é a compressão ali em cima que está ocorrendo tudo. Não é porque a coxa ali aconteceu alguma coisa. É a compressão todo o trajeto, entendeu? Então é sempre assim que ocorre. Bom, já falei para vocês, então em academia, evite fazer exercícios unilaterais. Você pode sofrer dessas lesões, dessas compressões. O pessoal sempre me procura. Então, vai fazer exercício para a perna, as duas pernas juntas, faz agachamento normal, faz os outros exercícios, mas nada unilateral, tá bom? E uma coisa muito interessante, assim, que às vezes fábrica me chama, quando pacientes, né, ou melhor, é os colaboradores, né, o pessoal que trabalha em fábrica. Que nem o caso de uma moça, que ela trabalhava sentada o dia inteiro. Ela tinha um quadro de tendinite que era muito forte, que depois virou uma bursite muito grande, né? E aí ela foi afastada, fez fisioterapia, mas nada resolvia, né? A fisioterapia tradicional ali vai fazer parte de cinésio, vai fazer parte de analgesia, propriocepção, mas acaba não resolvendo, né? Preciso de uma fisioterapia assim, avançada, que nem o que eu trabalho, onde tem raciocínio clínico avançado, né? Aí, o que é isso? Daí fez várias sessões de fisioterapia, vivia afastamento, a fábrica teve que afastar a menina, ele estava com medo de indenização, né, um monte de coisas, né? E aí, o que aconteceu? Daí eles chamaram, né? Olha, eu chamo o Júlio lá, que o Júlio dá palestras aqui para gente aqui, sobre essas coisas avançadas, o que pode ocorrer, né, no âmbito de trabalho. E aí, quando eu fui avaliar essa moça, olha só que interessante, os pés dela tinham uma pisada para dentro. É o pé plano, né? Porque a parte do arco plantar de dentro do pé é desabado. Então, o pé plano. Isso faz com que a pessoa ela pise para dentro, né? Que a gente chama de uma eversão. Só que isso faz com que as pernas dela não fiquem retinhas, né? Ela fica com os joelhos aproximados. A gente chama de joelho valgo. Tá, até aí tudo bem. Só que quando o joelho está valgo, faz muito fácil que o quadril de um lado ou do outro, ele rode para anterior. Isso é muito fácil. A pessoa fica numa multiversão, naquele bumbum reptado, né, que o pessoal fala muito. E aí, o que acontece? Só que quando o quadril ele roda para frente, ocorre uma coisa lá em cima, lá, então uma coisa é ligada à outra, né?
tem uma musculatura nas nossas costas que chama grande dorsal. Né? E essa musculatura ao lado das nossas costas, chama grande dorsal, ela começa bem aqui próximo aqui às suas axilas, nesse osso do seu braço aqui, ó, bem próximo, que ó, chama sulco intertubercular. Começa aqui essa musculatura, aí abre todas as suas costas aqui, ó, um lado só, e começa a descer, e ela se insere bem nesse ossinho do quadril aqui, ó, que é a crista ilíaca, ele se insere aqui. E quando o quadril ele gira para anterior, ele puxa todo esse músculo para baixo. E aí, puxando para baixo, faz com que o ombro da pessoa aqui, ó, ele fique em protusão, ele faz isso aqui para baixo. E aí começa dores muito fortes, porque temos os nervos aqui da parte cervical que estão descendo aqui pelo ombro para poder inervar e estão descendo pelo seu braço para poder levar toda essa condução. E lembra aquele ossinho que é muito interessante, que nós chamamos de acrômio. Aí tem outra peça, tem várias peças de anatomia, que é os brinquedos que eu gosto, né? Peça de anatomia. Deixa eu só pegar outro aqui para me mostrar para você qual que é a reação que ocorre. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Consegui. Atrás, essa outra peça aqui de anatomia é muito interessante. Ó. Isso aqui ó, seria uma escápula, que é essa parte de trás, esse ossinho de trás das nossas costas aqui, escápula, tá? E esse osso, ó, bom, e esse ossinho aqui do lado aqui, ó, é o osso húmero, que é o osso do nosso braço, tá? Então, esse lado aqui, ó, ele seria esse aqui, ó. Esse meu osso aqui do braço aqui, esse meu braço, tá bom? E essa escápula aqui, ó, ela tá na parte de trás aqui das minhas costas. Só que o que que acontece? Essa escápula aqui, vou virar um pouquinho, ó. Na parte de cima dela aqui, ó, tem um vale aqui, um sulco, e tem essa musculatura vermelha aqui, que chama de supraespinal. E ela está passando por baixo de tudo isso aqui, olha, para chegar até na cabeça do osso do seu braço aqui, ó, do húmero aqui, né? Só que o problema é o seguinte, ele passa de baixo, porque a escápula aqui, ó, na parte de cima dela, ela vai continuando, ela tem um ossinho aqui em cima, aqui, ó, que esse ossinho aqui chama acrômio. Esse ossinho aqui, eu não sei se dá para vocês verem aí. E esse músculo, ele passa por baixo de tudo para poder chegar até aqui. Então, o que que acontece? Quando a pessoa ela levanta o braço até um ângulo de 90 graus dessa forma, esse ossinho ele está por cima desse músculo, então ele não está pegando. Quando a pessoa fica fazendo esse movimento para cima, começa a raspar. Né? No final desse músculo, nós chamamos de tendão, começa a inflamar, vira uma tendinite. Né? Então, pessoas que trabalham com o braço assim mexendo, começam a ter a tendinite. E às vezes pode estourar também a bursa, que é uma outra pele grossa, que fica embaixo desse ossinho que eu te mostrei. Só que, tipo assim, os fisioterapeutas não tinham noção do que fazer, porque a moça só trabalhava sentado, o trabalho dela não é ficar com o braço para cima, né? Mas o que ocorreu? Quando o quadril dela girou e o ombro dela protusiu para baixo, aquele ossinho que ficava aqui, ó, nessa ponta, quando produziu, ele ficou aqui embaixo. E a mulher, ela trabalha sentada, né? Com o braço aqui, ó, no escritório, numa mesa, né? Então ela trabalha sempre assim, ó, mexendo com papéis e tal. E esse ossinho, ela sentada, já estava inflamando ali o final do músculo. Então, porque o ombro, ele fez essa protusão para baixo, esse ossinho do acrômio veio para baixo. Então, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar os pés da mulher, né, com palmilha ali, alinhar tudo, fazer a descompressão ali dos nervos, alinhar o quadril dela para parar de fazer com que aquele ombro dela que estava certinho ali, ó, que estava aqui, ó, que ele voltasse para trás e parasse essa inflamação. Entendeu? Então tem todo esse raciocínio clínico que a gente lembra, que a gente sempre está olhando o corpo em todo, entendeu? Com todo, né? E é muito assim a parte de integrativo, porque a gente comenta, né? A gente trabalha com vários outros profissionais, né? Então eu estou pedindo envio os pacientes, né? Conversa comigo, eu falo com eles, tal, tal. Então tudo é assim, é a parte integrativa, porque a gente coloca vários tipos de técnicas, né? Não só osteopatia, não só quiropraxia, né? Não só a parte de dry needling, né? E outras coisas. A gente usa vários técnicos, estuda muito para ver o que é melhor o fazer para poder resolver o quadro de dor do paciente, o paciente ficar bem, entendeu? Ficar feliz, falar bem da gente, né? E glorificar o Senhor, entendeu? Então, é esse o meu trabalho. Eu faço toda essa parte, assim, da avaliação até o tratamento para resolver o problema, geralmente com poucas sessões, tá? Dores no nervo ciático, dores na lombar, 3 sessões é o suficiente. Porque a primeira sessão, eu já vou alinhar, eu vou fazer tudo, né? Dura 1h30, 2 horas, isso tudo. Aí a pessoa já vai ficar bem, 80% até 90% das dores cessam.
tá? Daí a pessoa fica bem, fica toda feliz. Só que depois de 2, 3 dias, o corpo ele quer voltar o alinhamento para frente de novo, ele quer desalinhar o quadril, que já está acostumado, né? A pessoa volta aqui, eu faço de novo a segunda sessão, e a dor cessa de novo. E depois de 7 a 10 dias, o corpo também ele quer desalinhar. E a pessoa me procura e sempre seguindo certinho as minhas recomendações que eu falo, que eu falei para vocês aqui, o quadril não gira mais e ela pode viver a vida dela tranquila, entendeu? Sem dores, e a pessoa fica bem, entendeu? Então, geralmente, assim, a gente tem um resultado muito grande porque a gente faz toda essa parte de engloba todo o corpo, que é a parte da osteopatia e as outras técnicas juntos, entendeu? Nossa, Júlio, é muito interessante, né, a gente escutar, assim, sobre anatomia, né, que você trouxe, apresentou pra gente, explicou, assim, nunca passou na minha mente, né, não sei se o pessoal, né, comenta aí, pessoal, se vocês imaginavam que o quadril iria sair para frente, iria, né, o ombro, né, da sua paciente estava inflamado devido à questão lá no pé, então, o nosso corpo, ele é todo ligado, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá ali tentando cuidar de uma dor que ela nem imagina que é porque no caso sua paciente, ela tinha os pés dela, né, que tava ali, tem um nome que eu esqueci, eu não gravei o nome que você falou quando o pé não tem esse negocinho assim. Pé plano, Como pé que é? cavo, pé plano, pé cavo, Ah, pé tá. plano, É pé quando cavo. não tem o pé assim, né? Isso, é quando a Que o nosso pessoa pé pisa, tem. cai para dentro, né? Ali o pé. Ela pisa para dentro, né? Desculpa, Júlia, não te escutei. Então, essa posição nós chamamos de eversão, é quando o pé da pessoa cai para dentro, né? E aí corre todo esse evento. E aí, fora isso que eu tenho que alinhar toda a pessoa, eu preciso também ali pedir uma palmilha para ela que tem essa parte do arco plantar mais elevado, né? Para poder ali ela pisar certinha, ficar retinha e não voltar a ter esse posicionamento, né? Novamente, e ela ficar bem, entendeu? Esse é o meu trabalho. É por isso que muitas pessoas acabam me chamando assim, porque na verdade, assim, que nem a fisioterapia, quando eu fiz na FAP, aqui na faculdade aqui de Pinda, né? A gente não tinha essa base, a gente não tinha esse conhecimento, né? Então só falava muito assim da parte do ilho, que ele está em superioridade ou inferioridade, né? Que pode causar uma escoliose e tal, mas é tipo assim, muito pouco o quadro de dor de uma escoliose, é só quando é idiopática, quando o grau de uma escoliose ela é muito grande, a pessoa tem uma escoliose de 30, um grau de 30 graus, 40 graus, aí começa a causar muita dor, né? Mas geralmente assim, quase 100% da população, a coluna não é retinha totalmente, né? Ela tem um pouquinho de desvio para a esquerda e direita, né? Eu acho muito engraçado os médicos, né? Eles falam assim, olha, você tem um desvio na coluna, vai fazer fisioterapia. Na verdade, aquele pouquinho de escoliose para a direita ou para a esquerda não está causando a dor nela, né? A musculatura, lógico que sustenta tudo, né? Então, é muito importante a pessoa ali, ela ter uma atividade física, ter uma massa muscular boa, né? Agora, o que ocorre mesmo nessas dores, eu só fui aprender com a osteopatia e as mentorias que eu fiz, né, com os maiores do Brasil que tinha, e lá de Madrid também. Então, foi bastante investimento, mas me abriu a mente, assim, e eu comecei a tratar e dá muito certo, né? Essas coisas todas, é por isso que é diferenciado o meu trabalho. O pessoal sempre fala, pô, você é diferente, você não fica fazendo cinesioterapia, exercícios, você não fica fazendo a parte de como é que fala, de alongamento, outras coisas, não, sabe, assim, eu preciso alinhar, né, e as outras coisas, para e a pessoa já sente a melhora na mesma hora ali, entendeu? Então é isso. E eu sei que você tinha várias perguntas aí para me fazer, Eu hein? tenho várias dúvidas. Ô, Júlio, chegou aí, ó, Jane Camargo participando com a gente. Boa tarde. Jane, se tiver algum comentário aí, já deixa aí pra gente, que o Júlio vai responder todos. Boa tarde, Arão Santos. O pessoal tá chegando aí. Vão compartilhando, pessoal. O que o Júlio já falou até agora, eu tô aqui, meu Deus do céu, nunca imaginava que o sentar, né, de forma incorreta poderia trazer essas coisas. Eu tava pensando, porque eu tô lembrando de uma tia minha que ela tem essa mania de sentar no sofá dessa forma, sabe? E eu vou conversar com ela, vamos compartilhar essa live para ela falar, escuta lá, para a senhora não ter problemas futuros, né? Outra coisa também, os Uber também devem sofrer bastante, né? Nesse sentido que você falou aí da embreagem, né?
que eles trabalham aí. Ah lá, ó, Seleção Money. Doutor, qual dica você dá para quem trabalha com aplicativo como Uber nesses carros pequenos? Dói muito a perna e depois a lombar. Então, né, como a gente estava falando aqui, essa parte de raciocínio clínico que ocorre no corpo todo, né, são vários outros tipos de patologia, tem vários tipos de raciocínio, né? Depois, nas próximas lives também, eu vou estar falando de outras coisas para você entender tudo, né? E vai abrir muito a mente de vocês. Agora, o pessoal da Uber, né? Então, quando você estiver dirigindo, é muito importante o que, que é? É sempre olhar no banco do carro. O banco do carro, ele não pode ter um declive. Porque o que acontece? Quando o quadril ele pode girar, geralmente é a embreagem, o lado esquerdo, né? Que eu te falei que está sendo muito usado. Ou a embreagem está muito dura, tem que ver isso. Agora, outras vezes que eu reparo alguns Uber, sabe o que, que é? Que não é o lado esquerdo, é o lado direito que girou. E você sabe como que eu fui achar, né, o que está acontecendo? Que a pessoa, quando está dirigindo no carro, vou até afastar um pouquinho aqui, ó. O que, que ela faz? Ela pega a mão direita aqui, ó, ela segura aqui o freio de mão, ela inclina o corpo, assim, ó, e fica igual boy, assim, sabe? Igual os garotão. E fica dirigindo assim o tempo todo no carro dessa forma, assim, né? Porque a marcha está aqui, o freio de mão está aqui, né? O painel está para esse lado, e ficam torto assim durante todo o tempo. E até o banco, o assento, começa a ficar meio inclinado, meio torto, assim, ó. E a pessoa sempre dirigindo aquele carro, tem que ter atenção nessas coisas. O banco ele tem que estar retinho. Se por acaso está inclinado, tenta colocar um travesseiro que seja pequeno, do lado que está mais baixo, para ver se vai ficar na altura certinha quando ele sentar, né? E não ficar inclinando sempre o corpo reto, tá bom? Então, isso aí que é muito importante, tá? É posicionamento quando está dirigindo, a embreagem e, principalmente, se for fazer viagens longas, não passe de 1 hora e meia dirigindo sem parar. Passou 1 hora e meia, para o carro, levanta, né? Para no posto, toma um cafezinho, alguma coisa, vai no banheiro, volta e continua a viagem, tá bom? Essa é a minha recomendação. Gente, vai colocando mais comentário aí, comenta mais, pergunta mais pro doutor Júlio, que a gente tem que aproveitar. Eu estou Ah lá, a aqui. Jane Camargo colocou aqui, ó. Qual a diferença de terapia avançada e intensiva? Interessante. É Jane Camargo. Eu tinha uma amiga da faculdade que era Jane Camargo. Não sei se é ela. Eu acho que ela é lá de, acho que Guará, aquele da Jane. Eu não sei se é ela. Bom, a fisioterapia, né? A pergunta foi a diferença da integrativa, né? É isso, né? A integrativa, né, com a fisioterapia tradicional, a tradicional geralmente, quando nós estudamos, né, é muita parte de cinesioterapia, né, que são exercícios, a parte de alongamento, a parte de propriocepção, um pouco de fortalecimento, para fazer todo o conjunto, né, todo o protocolo para poder ter um resultado com a pessoa, né? Aí depois tem outras variações, né, da parte da fisioterapia, né? Agora, a integrativa é quando a gente faz vários outros tipos de técnicas junto em cada sessão, né, integrativa. Então, o que, que é, né? Exemplo, quando uma sessão a pessoa faz a parte de terapia manual, mas também ela faz o trabalho de acupuntura, depois ela faz um dry needling, que é agulhamentos com ondas de choque, né? Ela usa várias outras técnicas, né? Desses cursos que nós fazemos, né? Na parte da fisioterapia, né? Essa parte de cursos extras, né? Para poder aprender outras técnicas, para poder englobar tudo ali, para poder ter um resultado bom. E muitas vezes nós temos que ter também ali uma ajuda, vamos dizer assim, com outras áreas da saúde integrativa, né? Para poder ter o máximo de resultado. Exemplo, né? Eu tenho muitos pacientes que quando chegam comigo, né? Tem muita dor na perna, tal, aquela neuralgia que é a dor nos nervos ali, mas muitas dessas vezes, né? Essas dores ali, não é ali uma compressão. Pô, mas o quadril está alinhado, por que essa dor continua, né? Aí quando a gente vai descobrir, é uma neuralgia metabólica, porque o intestino dela não está puxando muito ali da parte de vitaminas, né? Principalmente do complexo B, e os nervos começam a ter começam a sentir essa falta dessa vitamina e começam a ter lesões, né? E começa a ter esse quadro de algia, de dores, né? Então daí eu preciso mandar ela para uma nutricionista, para que ela possa ver certinho o que está acontecendo, né? Entendeu? Todas essas coisas. Aí, de repente, a pessoa tem, que nem eu recebo muito pessoal aqui que tem fibromialgia, né? A gente faz daí a sessão nela, a pessoa começa a chorar, nossa, o que aconteceu? Nossa, a dor passou, já estou bem melhor, tal. Só que ela precisa ser acompanhada por psicólogo, né? Ou tomar medicamentos, né, com psiquiatra, porque
tem uma outra parte, que é a psicossomática, né? Que daí a gente sabe que tem tudo isso, mas a gente não é apto para, né? A gente não entende tanto dessa área, cada um no seu quadrado, né? Na sua área, né? A gente manda ela para uma outra pessoa ali que trabalhe com isso, essa parte, né? Psicossomática, então é uma coisa que integrativa, não só na profissão, mas que englobe todos os outros, né, que possam, né, ajudar uma pessoa, entendeu? Isso é a parte integrativa, onde a gente trabalha, coloca várias técnicas em cada sessão e também a ajuda de outros profissionais. É isso. Bem legal, né? Essa questão da integrativa, porque acaba que o profissional, né? Nós, como profissionais, nós fazemos parcerias, né? Para poder estar indicando aí, no caso, né, a fibromialgia, que é psicossomática, e você já encaminha ali para deve ter parceria com o psicólogo para poder estar já ajudando a pessoa a liberar também a questão da dor emocional, enfim. Mical Santos chegando aí, boa tarde, Mical Santos. Se tiver alguma pergunta aí, já coloque pra gente. Aproveitar que o Júlio está aqui. A Jane Camargo, aquela cinta é recomendável usar para corrigir a postura? Muito interessante, né? Em fábrica, essas cintas, né, lombares, essas cintas que travam as pessoas, né? Elas são usadas, essas cintas de postura, né? Inclusive em fábrica agora virou uma moda isso, né? Todos usarem, né? Para que a lombar fique reta e não tenha nenhuma lesão. Mas olha só que interessante que eu vou falar. Essa cinta, ela vai pegar aqui a parte lombar, ela vai travar essa parte lombar torácica aqui, ó, né? Aqui a parte torácica é o meio aqui, para não poder ter essa parte de lateroflexão, para não causar nenhum evento, né? De repente, aperta muito de um lado ou outro e pode causar uma hérnia, né? Mas isso aí não, eu vejo, sabe, durante muitos anos, não é muito o caso desses eventos assim em fábricas. Mas sabe o que acontece? Eu coloco o cinto para poder fazer os movimentos, mas quando a gente vai lá fazer, né, essa vistoria, essa entrevista com os colaboradores de uma fábrica, né, para fazer os laudos, né, de ergonomia AIP, essas coisas, quando a gente vai ver, a pessoa, ela tá, lembra que eu te falei que uma pessoa coloca uma perna para frente para poder pegar peso pesado, né? Daí a pessoa está com cinto, mas ela coloca uma perna para frente, o quadril acaba girando para frente e a pessoa está com a cinta. Aí, tipo, a coluna tá certinha, tá tudo belezinha. Mas vai começar a ter esse giro para frente da mesma forma, e vai sentir a dor, vai cair. E outra coisa que ocorre também bastante junto com esse problema de rodar o quadril para anterior, é que entre esse osso aqui, que é o ilho, e esse ossinho aqui atrás, aqui, ó, que é o sacro, que é abaixo da lombar, aqui, ó, essas vértebras do sacro, existe uma articulaçãozinha aqui no meio, aqui, ó, que chama sacroiliaca. Eu acho que aqui eu até pintei de caneta aqui, tá vendo aqui, ó, um risquinho azul aqui, ó. Isso aqui é uma articulação sacroiliaca, que segura um osso com o outro, mas eles se movem um pouquinho, eles têm um pouquinho de jogo, né? E quando o quadril ele roda muito para o anterior, nossa, e essa articulação, roda aquele esticado, vai começar a inflamar, vai começar a querer rasgar essa articulação sacroiliaca, é uma dor violentíssima, né? Umas dores também ali abaixo de hérnia de disco, né? Que eu já mostro para vocês o que é, também é muito interessante sobre como prevenir hérnia de disco, né? Que eu falo direto em outras lives, né? Que depois a gente pode fazer também sobre isso. O que ocorre muito é essa dor, a hernia de disco é uma dor de radiculopatia, uma dor muito forte. Parece um choque violento, sabe? Eu vou explicar daqui a pouquinho, só rapidinho, uma pincelada. Agora, essa dor sacroiliaca, nossa, ela fica. Mas sempre assim, 6 sessões, né? A gente consegue zerar essas dores, né? Mas é uma dor muito forte, porque mesmo que a pessoa esteja com a cinta, ela fica na posição reta, mas a parte do quadril não tem nada travando, não tem nada segurando. Então, a pessoa que tem que ter a mentalidade que pode acontecer, ou melhor, ela tem que conhecer o que eu estou falando, conhecer assim, não é que uma pessoa precisa ser fisioterapeuta ou entender de anatomia, mas ela precisa dar atenção nessa live aqui para entender como é o corpo dela, para ela se vigiar para nada acontecer, entendeu? Então, isso que é a parte da fisioterapia, onde nós ensinamos, cada paciente que vem aqui, eu ensino ele tudo isso, depois eu faço o tratamento, para que ele possa se corrigir, né, e não ter mais problemas, né, e não ficar toda hora, né, tendo lesões e se machucando. Bom, respondido? Ah, olha, o pessoal tá gostando de participar. Olha, Clubista FC. Para a galera que trabalha em casa, home office ou fazendo live, o que pode fazer para diminuir as dores que aparecem?
Olha, é muito interessante assim, né? Eu tenho também alguns pacientes que, quando trabalham em home office, eles me procuram, falam, Júlio, né? Aí quando eu vou ver tudo isso aí, né? Tem vários tipos de teste, né? Slump teste, um monte de coisa da fisioterapia. Mas eu preciso colocar a pessoa deitada e colocar a mão no quadril dela para me ver se rodou ou não, né? Eu já vejo certinho tudo o que está acontecendo. Mas a parte de home office, o que acontece? A pessoa, quando está sentada, nessa posição certinho, igual eu estou aqui, ó, bonitinho aqui com o computador, né? A pessoa ela acaba depois de uma horinha, tá cansada, ela começa a inclinar o corpo para lá, começa a inclinar para cá e começa a ter essas mesmas posições errôneas, né? Que eu digo assim, e começa a causar essas dores, né? Essa compressão neural. Por quê? Porque o quadril girou. Por quê? Porque quando o quadril gira, a musculatura ali começa a apertar todos os nervos que estão descendo, né? Que é o espasmo muscular, né? E geralmente são 5, 6 músculos ali que sempre ocorrem esses espasmos, né? Que depois é que eu não tenho aqui essas outras peças, mas é sempre o psoas, o piriforme, né? É o ligamento inguinal também. Então tem os outros nervos que estão passando ali também, eu tenho que ver tudo certinho, né? A parte ali também do diafragma também que tem 3 pilares que desce até a lombar, pode ter um espasmo. A parte das vísceras também, que a gente trabalha com essa parte de manipulação, tem que ver toda a parte intestinal da pessoa. A osteopatia, eu vejo isso também, né? Quando a pessoa está deitada, né? Toda a parte ali do intestino, a parte do jejum, que é o intestino fica bem central ali o jejum, e depois a parte do ilho ali embaixo, ali, a parte do intestino delgado, depois vem o jejum, e depois tem uma curvinha que passa para o colo ascendente, que é o intestino grosso. Só que nessa curvinha é muito nervado, você pode sentir muita dor, então eu tenho que ver toda essa parte visceral de dentro, mais essa parte de alinhamento ósseo, mais essa parte de descompressão, mais o trajeto dos nervos, porque primeiro eu falei só da parte das compressões daqui, né? Mas na perna também lá para baixo, descendo, ainda pode ter compressões. Eu tenho que ver tudo até o pé, entendeu? Então é por isso que cada sessão minha, tipo assim, é 1 hora e meia para 2 horas. Não consigo fazer menos, né? E aí, geralmente, a fisioterapia a gente aprende o quê? Que é 40 minutos. O que eu vou fazer em 40 minutos? Nada, né? Aí, um sistema muito errado que eu acho, né? Eu sempre falei isso, né? Que até deu muito discussão sobre isso aí, o sistema do SUS. O SUS, o que ele faz? Não é a fisioterapia. É porque o SUS é assim, ele coloca em um dia 100 pacientes para ser atendido no SUS. E coloca lá 4 fisioterapeutas. Aí eles têm que fazer o quê? Bom, eu tenho que atender 15 minutos cada um. Aí não dá tempo de fazer nada, não tem resultado nenhum. Por quê? A fisioterapia do SUS acaba não tendo resultado, porque o tempo, né, essa parte de gestão, de organização, é errada. Tem que contratar muito mais fisioterapeuta, pelo menos cada um 1 hora, para poder fazer todas essas coisas, entendeu? Então, isso é uma coisa muito errada. Eu já falei sobre isso uma vez, até o pessoal me criticou, não sei o quê, né? Mas aí até o Crefito, né, mandou mensagem para mim, entrou em contato comigo e concordou comigo, realmente. Então, o pessoal que estava tudo errado aí, que os fisioterapeutas me xingando, não, mas eu trabalho no SUS, aqui tem resultado sim, não sei o quê. Mas não é você, é o sistema, né, que ocorre isso, né? E aí, então, é necessário fazer todas essas coisas para poder alinhar o corpo e depois, no finalzinho, faça analgesia, né? A parte de eletroacupuntura ou dry needling, que seria praticamente quase a mesma coisa, né? Que é agulhamento com ondas de choque, que eu gosto muito, né? Então, porque as ondas de choque ali, né, a parte de eletroterapia, desliga esses receptores de dor que eu falei, lembra? Tem que mandar mensagem para o seu cérebro, desliga, né? E a pessoa pode ficar sem dores durante horas ou dias, né? E a parte de agulhamento, quando a parte de acupuntura, nessa parte de agulhamento, quando a pessoa coloca uma agulha no corpo da pessoa, o corpo ele entende que tem um objeto de metal, ele começa a liberar opioides, que são hormônios, né? Então daí deixa o corpo mais tolerante à dor, daí fica mais tranquilo, né? Dá uma amenizada da dor. Aí os americanos fizeram o quê? Vamos juntar os dois, vamos colocar agulha e choque na agulha, que é mais profundo, e aí tem todo esse evento, daí que deu o nome de dry needling, que eu gosto muito de usar no final, entendeu? Então, primeiro eu faço alinhamento, faço tudo isso que eu te falei, para depois fazer a parte de analgesia, entendeu? É isso. Muito legal. Muito obrigada, Júlio, porque olha, eu tô aqui aprendendo. A Maeli Jussiane, que top! Oi, Pu, oi, Júlio, oi, Maeli, participando aqui com a gente. Nós que trabalhamos com live, trabalhamos online, ó, já estamos aprendendo. Eu tenho que arrumar minha postura aqui, eu tô até com medo de meu quadril ir para frente, Júlio, já fiquei com medo já, daqui a pouco, mas já sei até onde recorrer, caso acontecer algo. Foi uma pontinha só de tudo que tem no corpo para poder
falar, né, sobre live, sobre entrevistas assim, né? Pessoas às vezes me chamam no podcast, né, para poder explicar alguma coisa. Então eu já falo tudo sobre patologia, o que é, o porquê que dá, o que eu tenho que fazer e o que a pessoa pode melhorar na casa dela, entendeu? Para não ter essas dores, né? Que são essas recomendações, né? Então, meu site está sempre lá, tem vários vídeos também lá, tá bom? No meu site. Eu coloquei alguns, né? Sobre como se prevenir de dores, dona de casa, motorista. Eu falo essas coisas também, tá bom? E esse vídeo também, eu acho que eu vou colocar no meu site também. Vai ficar legal lá, vocês lá também, lá no site, lá. Tá bom? O site é dr, né? Que é doutorjulio.castro.com.br, tá bom? Eu atendo aqui em Pinda e outras cidades, mas eu prefiro mais aqui em Pinda, porque eu viajava muito, né, atendendo em vários locais, né? Mas depois da Covid, aí eu tive sequelas que não se sabe se foi da Covid ou se foi da vacina. Né? Eu tenho mais dificuldade para andar hoje, né, de locomoção. Então eu uso uma bengala, eu ando devagar, porque a perna, o quadril ficou muito lento, ficou muito fraco, né? Daí, por essa razão, assim, então eu prefiro não ficar saindo muito, né? Ficar mais aqui onde eu atendo mesmo aqui, entendeu? Mas vamos lá para a próxima pergunta aí, o que vocês tiverem, dúvidas, é só. Nossa, eu tô com tanta pergunta aqui que você vai falando, vai surgindo mais, né? É, o que é mito e o que é verdade sobre repouso em caso de dor aguda? Vamos já. Então, olha só que interessante, né? No caso de dor aguda, né, quando acabou de correr ali alguma inflamação, uma lesão ali nociceptiva, uma dor, né, que causou, né, um trauma ali, ou quando teve essa parte de desalinhamento, começa a machucar as articulações ali, daí começa uma dor aguda, né? Que essa dor aí, o que ela começa um processo inflamatório, né? O que é um processo inflamatório? É dor, é rubor, fica tremendo o local ali, fica com muita dor, aumento de temperatura, um edema, né? Isso é uma fase aguda, né? É sempre no começo de uma lesão. Só que a pessoa, quando está com muita lesão, ela quer ficar quietinha, porque está doendo muito, né? Entra com medicamentos anti-inflamatórios que ajudam muito, né? Para poder não ter esse evento da inflamação, né? Mas é necessário ali, ela procurar a parte da fisioterapia, porque nós temos máquinas, né, conosco aqui, a parte que onde nós conseguimos ali ter uma parte de analgesia muito grande. Exemplo, né? Nós temos uma máquina, né, na parte de fisioterapia que é um ultrassom, né? Esse ultrassom, ele regenera o tecido ali que está machucado, que está lesionado. Nossa, é como se eu falasse assim, ó, regenera 10 vezes mais rápido, né? Porque quando nós passamos esse ultrassom ao redor da lesão ali, né, faz com que o sangue ali ele libere ali dois mediadores químicos que tem no sangue, que eles formam todas as outras células para poder cicatrizar. Chamamos os fibroblastos e fibroclastos, né? Então libera bastante desse que está no sangue, desses dois mediadores químicos, e já forma o tecido ali, né? A pele que está machucada e já cicatriza. Nossa, muito rápido, é como se fosse 10 vezes mais rápido, né? Do que se fosse só com medicamento, ou se fosse só se a pessoa sem tomar nada, né? Então, eu acho muito interessante a pessoa procurar, mesmo em fase aguda ou então crônica, né, que já está em aquela dor durante muito tempo já, porque nós temos recursos para poder ajudar, entendeu? Então, fora essa parte toda que eu mostrei, que é a parte de terapia manual, que eu falei para vocês, a parte de eletroterapia, que é a parte de analgesia, essas máquinas também, elas tiram as dores, essa parte ajuda muito a gente também, né? Então, fora que eu falei do dry needle, eu também uso a parte de ultrassom, que eu gosto muito, eu prefiro até mais do que o laser, né? Que também faz esse processo, mas eu prefiro o ultrassom. Então, o resultado é muito grande, entendeu? Então, o que é mito e o que é verdade. Tipo assim, você pode, não precisa ficar quietinho ali em repouso, né? Você pode ir para poder ver essa parte de inflamação, essa parte de cicatrização numa fase aguda. Aí depois, passou um tempo, algumas sessões, tá melhor, daí a gente começa a fazer outra parte ali, de a parte de ganhar movimentos, ganhar ADM, né? Do corpo ali para poder melhorar o movimento, e depois a parte de força, tal, e todas as outras coisas. Geralmente é muito usado em pós-cirúrgico, essas coisas todas que eu estou falando, né? Agora, essa parte de alinhamento aqui, geralmente é mais pacientes que se lesionam e já vem aqui, né? Mas toda a parte de ortopedia que eu trabalho engloba tudo isso, entendeu? Então a gente já pensa muito assim sobre todas essas coisas para poder estar atendendo cada paciente que chega, entendeu? Produção, coloca para mim na tela uma pergunta que eu gostei, só que eu quero formular ela certinho. Por favor, acho que foi da Maellen que ela colocou aí na tela. Ah, isso aí, ó. Tenho curiosidade sobre quiropraxia. É para todos?
Na verdade, assim, a quiro, né, a gente faz só esse ajuste de correção, como eu falei, né, no corpo todo. Mas quando eu fui fazer os cursos, né, presencial, fiz online, tem os 3 cursos de quiro aí, né? Quiro mais, uns outros aí. É muito interessante, assim, que eu era muito, assim, crítico, né? Porque, assim, muitas coisas da quiro eu consigo ajeitar, eu consigo alinhar o corpo de uma pessoa. Outras coisas não, daí eu preciso da osteopatia junto. Eu trabalho os dois juntos para ter o máximo de resultado com a pessoa, né? Agora, a quiro é muito interessante, assim, com a idade, né? Uma pessoa de 70 anos, acima de 70 anos, 65 já, não é muito indicado a gente fazer esse tipo de movimentos que são movimentos curtos e rápidos, né, para poder alinhar, ou então o pessoal quer muito estralar, né, no corpo todo. E, na verdade, o estralar não quer dizer que alinhou nada. É só porque ali existe gases ali entre cada articulação ali, existe um líquido sinovial. Entre um osso e o outro, existe uma cápsula ao redor dessa articulação que produz um líquido dentro, que chama líquido sinovial. Nesse líquido aí, ele começa a acumular gases. Quando a gente faz algum movimento que mexe muito com a parte óssea, eles estralam esse líquido nessas bolinhas, né, de dentro. E faz esse barulho, que causa uma sensação de alívio. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está sentindo um pouco de dor ali, então, a parte dos neurônios, a parte dos nervos, estão me dando muito impulso elétrico ali, está tendo muito sensível aquela região, porque ela está sentindo aquela dor. Quando a gente faz esse estralo, assim, é como se tirasse um pouco como é que fala, dessa junção, dessa sinapse dos nervos, né, que se ligam um com os outros, tirasse um pouco e desse uma aliviada, a pessoa sente uma melhora. Mas isso dura 5 minutos, depois já volta a causar dor novamente, né? Agora, é a parte de ser perigoso a quiropraxia. Pessoas de 65 anos, 60 anos, né? Quando eu vejo que ela tá, né, tem uma idade já avançada, né? A musculatura dela é fraca, uma pessoa de idade, então os ossos ali com o tempo começa a ter ali a parte de degeneração, que é a osteoporose, na parte óssea, as articulações começam a ter um desgaste, né? Então você não vai poder fazer movimentos fortes assim, não é indicado, entendeu? Então, o maior agravo disso, eu vejo, né, quando a pessoa tem essa idade avançada. A quiropraxia não é indicado, aí gera mais a parte da osteopatia mesmo, tá bom? Agora, e lembra disso que a parte de estralar não é coisa que causa a melhora, eu preciso alinhar o corpo. Só o estralar, inclusive tem até pessoas que chegam aqui em mim falando, Júlio, eu queria fazer quiro para estralar todo o corpo. Tá, a gente faz, mas tipo, você sente alguma dor? Não. Tá bom, né? Tem uns que querem mais assim por curiosidade, né? Como que é a quiropraxia. Mas a gente é voltado para tirar a sua dor, entendeu? Ah, legal. Selma Camargo, eu tenho hernia de disco, espaçamento na cervical, lombar e minha perna esquerda, a cada dia que passa, está ficando mais fina. Mas a lombar tem dia que travo. Tomo garbamazepina e tramadol. Que dia que você dá para ela, ô Júlio? Então, nesse quadro aí, que ela está falando para mim, o quadril dela deve estar muito rodado para o anterior. Quando a gente alia o quadril, as dores até de hernia de disco para de ficar ali pressionando, melhora muito, tá bom? E a hernia de disco é muito interessante, o que que é, né? Que eu falei para você, que eu vou dar uma pincelada, né? Da pessoa. Então, as costas de uma pessoa tá aqui, ó. Aqui são as espinhas de cada vértebra, tá vendo? A medula, ela tá descendo dentro de cada vértebra dessa, desde a cervical, torácica e lombar. E entre uma vértebra e outra tem esse disquinho aqui, ó, esses discos aqui, ó, intervertebral. Só que o que que acontece? Eu vou só virar um pouquinho aqui, ó. Quando a pessoa trabalha com muita carga, muito peso, né? Esses disquinhos aqui, eles amortecem na sua coluna, tá vendo? Eles fazem esse amortecimento aqui. Mas quando a pessoa pega muito peso de um lado ou do outro, esse disquinho aqui ele pode estourar, porque a parte de fora dele é uma pele grossa, chama anel fibroso. E na parte de dentro é toda molinha, como se fosse uma geleia, vamos dizer assim, né? Chama núcleo pulposo. E quando estoura, acaba fazendo isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Acaba saindo a parte de dentro para fora, ó, e daí, ó, ele começa a encostar nesses nervos aqui. Lembra que eu falei que esses nervos aqui, ó, nada pode encostar neles. E quando tem hernia de disco, ó, sai para fora, já saiu. Não, não está saindo aqui. Olha lá, aqui, ó. Quando tem hernia de disco, ó, sai para fora, ó, encosta nos nervos, dá uma dor violenta de radiculopatia.
né? Porque o anel fibroso ali em volta do disco estoura, ele rasga, ele trinca, e a parte de dentro, que é molinha, que chama núcleo pulposo, sai para fora, né? E aí nós precisamos fazer técnica de tração, que é aumentar o espaço aqui, ó, entre as vértebras para poder ter um alívio, né? Ajustar o corpo, alinhar o corpo para poder ter uma melhora, e aí melhorando essa região ali da parte de cintura pélvica aqui embaixo, alinhando tudo certinho, fazendo tudo certinho que nós temos que fazer, a parte de cima ela já melhora já. Aí depois eu já tenho que ver as vértebras ali, como que elas, todas a parte cervical, torácica, lombar, todas as vértebras, para estarem todas alinhadas. Essas vértebras, elas não podem estarem tortas, tipo, esse processo transverso aqui é um mais alto que o outro, tem que estar tudo certinho. Né? Para que esses forames de conjugação, que é esse buraquinho, que sai esses nervos, os nervos possam sair tudo certinho e não ter nada prendendo eles, entendeu? Então a gente faz todo esse trabalho para a pessoa ficar bem. E geralmente, quando a pessoa, nossa, eu pego muito paciente, né, que traz exames de imagem com hernia de disco aqui, eu vejo que a protusão, ela não é cirúrgica, ela está pequena. E depois do alinhamento, a pessoa fica bem para a dor. Sabe assim, fica bem, agradece e tal, mas não é que eu regredi a hernia de disco, é que a protusão era muito pequenininha, né? E depois disso aí que a gente resultado é muito grande, tá bom? Então, eu digo sempre, me procura para a gente fazer essa parte de alinhamento, todas as partes de compressão, né, de tração, para a pessoa ficar bem, tá bom? Gente, vocês pegaram a visão aí? Meu Deus! Ó, você viu, Maellen, que aula de anatomia que a gente teve? Ele trouxe todo aí a coluna para a gente ver. Júlio, só tenho a agradecer a sua participação, né? Já deu aí. Oséia Santos fala, Bu, boa tarde. Boa tarde, Oséia Santos. Pessoal, essa live, esse programa, vocês precisam compartilhar com as pessoas, né? Porque o Júlio deixou aqui dicas para a gente poder, né, já ter a postura correta. Deixa eu arrumar minha postura aqui, Júlio. Arrumar a postura, né? Já entendemos a questão aí do quadril, coisa que, meu Deus, nunca passou na minha mente. Os Uber aí, olha, gente, se vocês têm familiar, tio, pai, mãe, enfim, que trabalha com Uber, já compartilha e fala, olha, o Júlio já deixou uma dica aí para quem é Uber, né? Vou estar cuidando também. E já fica o convite, Júlio, para você participar mais vezes aqui com a gente, para trazer mais o seu conhecimento, compartilhar com a gente, trazer mais orientações, dicas, porque, olha, essa live, ela deixou a gente de queixo caído. Estamos já no... Oi, pode falar. Estamos já no momento final, né? Vou deixar aí você agradecer o pessoal, deixe suas redes sociais, o local que você trabalha, né? Onde você faz os seus atendimentos. Deixe uma mensagem aí pro povo, tiver mais dica, você deixa aí pro pessoal também. Tá, joia. Pessoal, foi muito legal, tá? Compartilha, que vocês possam ver novamente, né? Entender direito como o corpo funciona, tá bom? Estou sempre à disposição. Meu site está aqui embaixo, olha, drjulcastro.com.br. Tá? Entra lá que tem o meu WhatsApp certinho. Foi muito bacana, eu atendo aqui em Pinda, tá bom? Aqui no bairro da Cidade Nova, no centro também, e também em Santo Antônio Campos, tá bom? E estou à disposição de todos, e lembrem sempre, tá? Todo esse conhecimento não veio de mim, veio dele lá em cima. Foi ele que bancou vários cursos caríssimos para mim, essas mentorias que são caríssimas, que era 10, 20 mil. Em cada profissional foi o senhor que me ajudou, então é toda a honra e glória dele. Eu estou aqui só para ajudar, né, que essa é a minha missão aqui, para poder ajudar e tirar a dor das pessoas. Já são mais de 1000 testemunhos, sabe, assim, de pessoas pelo WhatsApp, são cento e poucos lá pelo Google, que o pessoal nunca manda, mas sempre tem as avaliações lá, é bastante, tá bom? Então, lembre-se sempre, não sou eu, é sempre ele lá em cima, que é o nosso Deus que amamos muito, eu só sou uma ferramenta e amigo de vocês todos, estou aqui à disposição de vocês, para poder vir aqui e para fazer um tratamento, né? De pelo menos 3 sessões, nós já resolvemos suas dores, tá bom? Seleção Humana aí colocou aí. Põe pra gente, produção, que a Seleção Humana colocou. Deus te abençoe. Amém, amém. Todos, Pai de Deus, viu? Obrigado. Amém. Gente, é isso então. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, às 14 horas, trazendo, né, mais um outro profissional aqui também para participar com a gente. Já deixei o convite aí para o Júlio para ele participar com nós também. Vamos ver se a gente já alinha para mês que vem ele voltar aqui com nós novamente.
Quero agradecer vocês que ficaram aqui, vocês que compartilharam, curtiram, comentaram, deixaram seus comentários aí. Vocês sabem que o programa, se vocês não participarem, não tem programa, o que faz o programa é vocês. Então, eu só tenho a agradecer, um abraço a todos vocês. Aguardo vocês quarta-feira novamente aqui comigo. Se vocês ainda não seguem o Portal Opindense no Facebook, já começa a seguir. Vai lá no Instagram. Gente, faz um print aí. Quem tá aí, faz um print e marca eu e o Júlio lá no Instagram também. Eu, o Júlio Portal Opindense. Já marca nós lá no Instagram que nós vamos repostar vocês, tá? Deixa uma mensagem lá, gente. Segue esse povo aí, que esse povo, ó, conhecimento deles, ó, tá em cima. E é isso aí. Quero agradecer a produção por estar participando aqui com a gente, o pessoal aí no técnico também, que ajuda bastante. Júlio, Deus abençoe, que o Senhor continue te abençoando. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, que está nessa terra para ajudar as pessoas. Gente, eu quero agradecer vocês de coração. Só Deus mesmo para colocar pessoas maravilhosas no nosso caminho, para nos ajudar. E é isso. Um bom restante de semana aí, um restante de quarta-feira para vocês. Aguardo vocês novamente semana que vem. Vocês não esquecem, coloca a notificação. E é isso. Tchau, Júlio. Deus abençoe. Vivem bem com o Oliveira no Portal Opindense.